Nosso programa de hoje está recheado de mulheres, está florido hoje, né? E realmente as mulheres estão com moral na política desse ano. Estamos recebendo nesse instante, aqui nos nossos estúdios, a Aline Moreira Silva Melo. Ela que é casada, mãe de 2 filhos, é evangélica, é residente na Vila Flanel e é pré-candidata, é enfermeira e é pré-candidata às eleições de 2020 como vereadora. Aline, muito bom dia ainda, né? Bom dia ainda, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Júlio, um prazer todo meu de estar aqui e poder ter essa oportunidade hoje. Muito bem, você é enfermeira, né? Tem formação, desde quando na enfermagem? Olha, eu me formei na UFJF na graduação, tenho licenciatura e bacharelado em enfermagem pela UFJF, formei em 2002. E atua desde quando? Desde 2002. Atuo assim formou? Assim que eu formei, já iniciei meu trabalho na atenção básica, né, no PSF, e fiquei no PSF na assistência direta até 2013. 2013 até hoje eu estou na coordenação das unidades de saúde daqui de Ubá. Que foi a sua última função antes da desincompatibilização? Isso, exatamente. Por conta da pré-candidatura, né? Exatamente. Então, estava trabalhando nos PSFs, é isso? Coordenando? Coordenando, na Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde de Ubá. Exatamente. Sim. Você lecionou também cursos? Sim, eu dei aula desde antes de formar, né? Desde acadêmica, que eu até 2008, mais ou menos, eu dava aula para cursos técnicos de enfermagem, nas escolas aqui de Ubá, de Cataguás. Muito bem. Aline, a gente está falando, inclusive, né, dessa semana, uma semana importante, um tema que é a violência contra a mulher. Outro assunto que também é muito importante, muito relevante, que a gente não pode fugir aqui hoje também, vou entrar nesse assunto com você, que é a questão da pandemia. Você que trabalha na área de saúde, é linha de frente, inclusive, né, do combate ao coronavírus. Como que você está vendo na parte de quem está ali dentro, né, quem viveu esse combate, quem esteve próximo aos pacientes, quem esteve lutando pela vida das outras pessoas? Como é que você está vendo, quais são as principais dificuldades nessa luta contra a Covid aí, de quem é profissional da área? Ô Júlio, está sendo um desafio para o mundo, sabe? Isso não está sendo um desafio aqui para o Ubá, ou para um hospital, ou para uma unidade de saúde. Isso é geral, é um grande desafio, sabe? Eu vejo que os profissionais de saúde, eles saem de casa, ele tem seus pais, seus familiares que são de risco, e eles têm que sair para poder trabalhar. Então, assim, eu vejo como, como se fosse, são heróis, na verdade. E os desafios que a gente vê, as dificuldades, realmente, essa questão de ser novo. A doença é uma doença nova, a gente não sabe como lidar com ela da forma, né, correta, talvez. Né? Tem muitos pontos de interrogação sobre como é a transmissão, sobre como... Né? Ainda a gente tem dúvida, por exemplo, eu dei Covid. Tive Covid, foi contaminada. Fui contaminada. Então, Teve sintomas, perdão? Tive sintomas leves, tá? Eu tive uma tosse muito pouca, tive dores pelo corpo, mas passei os 14 dias que foi a minha quarentena muito bem, sabe? Não precisei ir ao hospital para nada, né? Só no diagnóstico. Toma um medicamento somente para dor? Eu fiz o tratamento precoce com a cloroquina e a azitromicina. Eu optei por fazer esse tratamento, né? Então, passei muito bem, sabe? Então, será que eu pego novamente? Será que eu posso me contaminar novamente? É uma das grandes dúvidas. Ainda é uma dúvida. Então, isso gera medo, gera ansiedade nesses profissionais, sabe? Então, a dificuldade em lidar com o novo, eu percebo nos profissionais, com a população em geral, né? A questão de equipamento, de proteção, eles ajudam, mas a gente tem aí estudo que até o próprio equipamento é um meio de contaminação para esse profissional se mal usado. Então, assim, não é fácil, hoje a gente não tem nada pronto, não tem uma receita pronta para falar, porque se eu for falar aqui das dificuldades, a gente ficaria aqui o resto do programa, porque são inúmeras. Eu imaginei. Por isso que eu te perguntei Inúmeras. A respeito disso como profissional da área. Sim. Bom, antes da gente entrar aqui no assunto da política, você trouxe uma homenagem aí. Que homenagem é essa? Eu sou enfermeira e não poderia deixar de iniciar a minha fala e de usar essa oportunidade para homenagear os amigos, os colegas, né, de trabalho.
Né? Inclusive, antes eu quero ler um texto aqui em homenagem a esses profissionais. Fica à vontade. E gostaria de parabenizar uma grande amiga minha que é psicóloga, né? Hoje é o dia do psicólogo. Vai aí um abraço, Patrícia Colli, minha grande parceira, psicóloga, ó, nota 1000, viu? Parabéns. Eu posso ler o texto? Fica à vontade, fica à vontade. Esse texto eu tirei, não é meu texto, tá? Uhum. Eu achei o texto, nenhuma palavra que eu colocaria talvez expressaria tão bem o que o texto aqui expressou. Por isso eu escolhi esse texto, que é baseado nos pensamentos do filósofo Hans Jones. Tá? Fica à vontade para ler, homenagem, faça a sua homenagem. Os profissionais da saúde devem ser reverenciados. Seus conhecimentos devem ser respeitados e suas intervenções objeto de confiança e crédito. Nas suas mãos, todos entregamos o que nos é mais caro, a nossa própria vida. Por isso, toda política de Estado deve incentivar esse reconhecimento e favorecer essa confiança, a fim de contribuir para que o conhecimento teórico e prático seja incrementado com verbas, oportunidades, salários adequados e, sobretudo, deferência e consideração. Afinal, a ação dos profissionais da saúde é uma arte baseada na ciência, uma arte cujo objeto é a cura. É hora, agora como nunca, de homenagear quem tem o poder curativo, se não ele, pelo menos o poder de aliviar as dores e oferecer consolo, cuja urgência é planetária. As cenas dessas pessoas dedicadas e, na maior parte, anônima, por trás de suas máscaras e aventais, rodam o mundo, atônito, compartilha com ele mesmo o drama. Cansados e quase sempre atuando em cenários devastadores, onde falta quase tudo, essa gente se arrisca com o seu dom que inspira e celebra o que, como humanos, temos de melhor, a capacidade de compadecer diante da dor alheia. Nessa época de escuridão, não há nada que substitua essa vocação. Todos sabemos que, em caso de necessidade, eles estarão lá, à nossa espera. O reconhecimento da função social desses agentes é tão necessário quanto é a certeza de que a maioria de nós estará cedo ou tarde em suas mãos. Para que eles façam o seu melhor para todos, inclusive para nós, quando chegar a nossa hora, que sejam valorizados e reconhecidos a todo tempo. Palmas e apitos para essa gente toda que celebra a essência humana com tanto empenho, dedicação e entusiasmo. Muito bem, belíssimo texto. Parabéns aí pela dedicação aos profissionais que atuam nessa área e que estão lá por nós. Estão lá pela profissão, pela vocação, estão lá também pelas nossas vidas, né, Aline? Então, só para questão de curiosidade, você comentou com a gente aqui que agora há pouco que teve, né, a Covid. A família também? Olha, quando eu falo que ainda tem várias interrogações, eu moro com a minha mãe, não moro junto na mesma casa que meu pai, mas fico muito junta, os meus filhos e meu esposo. Ninguém pegou Covid. E, assim, uma curiosidade maior é que eu durmo com meus 2 filhos, sabe? Porque meu marido viaja, então acaba que a gente dorme com os filhos, sim. né? Eles gostam dessa proximidade. E ninguém pegou. Todos fizeram o exame, ninguém pegou Covid. Graças a Deus, né? Graças Que ótimo. a Deus, graças a Deus. É mais uma interrogação, né? Por isso que eu falo, é muito novo. Né? Vamos lutando dia a dia, Sim, né? Vamos sobrevivendo esperar a aqui. vacina chegar, se Deus quiser, Com certeza. Vou entrar agora no assunto da política com você, só vou ler aqui alguns comentários. A Lúcia Helena está dizendo obrigado ao Gersim pelo carinho, pelo dia do psicólogo. Marlene Schiavon, também a Lúcia Helena, bom ver o Juliano por aqui. O William Rosioli está assistindo. O Sérgio Médici Esperandio, meus parabéns a todos os profissionais da psicologia pela sua data comemorativa e meu muito obrigado ao grupo de psicólogos da Prefeitura Municipal de Ubá, especialmente a doutora Marta, que tem me acompanhado nos últimos 18 meses, principalmente nesta fase. A Lucinéia Laurindo, que Deus abençoe vocês, obrigado. O Washington está dizendo aqui, boa tarde a toda a excelente equipe do Ubá em Foco e parabéns aos profissionais presentes pelo dia do psicólogo. Muito bem, Washington, parabéns. Obrigado. Parabéns a Aline. Temos aqui a Lúcia Helena Marques, seja muito bem-vinda à TV Uai. E está dizendo aqui, a Helenira Isabel está dando boa tarde para nós aqui. Muita gente boa assistindo. Aline, da enfermagem, da saúde para o interesse da política. O que te levou a colocar o seu nome à disposição como pré-candidata a vereadora? Olha só, quando eu aceitei,
fizeram esse convite para mim, foi bem no início do ano, foi até, eu falo, meu padrinho Andrei Colli, né? Que ele que me fez o primeiro... Abraço para o Andrei. Um abração aí. Ele que me fez o primeiro convite, né? O primeiro momento que eu pude pensar sobre o assunto, que até então eu não tinha nunca nem pensado sobre o assunto. Aquilo eu fui amadurecendo, quando chegou agora no momento correto, né? No time aí de se decidir os pré-candidatos, o doutor Itamar reiterou esse pedido, eu aceitei e eu fiz uma faculdade de gestão pública, terminei ela o ano passado. Então, ali eu comecei a ver as possibilidades de melhorar o meu trabalho como enfermeira, sabe? Porque a gente está na rede pública, então nós vemos que talvez uma vontade política maior, né, um empenho maior, poderia abrir mais possibilidades para atuar da forma adequada. Sim. Então, e uma coisa que eu acho que não tem como a gente não falar dessa forma, é a questão de oxigenar a Câmara. Né? A Câmara, atualmente, não sou eu que falo, acredito que quem está nos assistindo, né, a grande parte da população pensa que precisa de uma renovação. Né? Sempre comentam isso. Sim, né? porque o que acontece? Tem pessoas boas? Tem. Sim. Não vou dizer que nada é geral, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, a Câmara hoje, eu acredito que ela precisa de pessoas assim que levem realmente a política a sério. Porque política é coisa séria e tem que ser feito por pessoas sérias, sabe? Então, por isso, e uma missão, né, talvez, da gente poder fazer a diferença para a nossa população que a gente tanto ama, né? Foi isso aí que então te despertou. Exatamente. Essa vontade de colocar, de estar lá à disposição. Exatamente. Não sabe ainda pelas convenções, mas está à disposição por enquanto. Sim, por enquanto está à disposição. Muito bem. O partido é o PSL. Partido Social Liberal. Isso, para quem não sabe, né, não falamos ainda, mas até citou o doutor Itamar, mas o partido é o PSL. Agora, sobre política, você sempre atuou desde a formação na área de enfermagem. Agora, sobre a política, o que você sabe sobre política? Olha, Júlio, eu acredito que eu sei o suficiente para iniciar, né? Sou uma pessoa estudiosa. Sua primeira candidatura? Primeira pré-candidatura. Então, assim, sou muito estudiosa, sou muito esforçada, gosto sempre de estar estudando e ainda tenho muito a aprender sobre política. Mas, no modo geral, não entrando muito na questão mesmo de leis, né? Que agora eu acho que uma vantagem que nós temos nesta eleição é de não existir mais os puxadores de voto, né? Sim, é uma mudança então, que vai influenciar bastante nessa eleição. Vai ser mais fidedigno à vontade do povo, eu creio, sabe? Então, não entrando nessas questões mais específicas e técnicas da Justiça Eleitoral, da lei eleitoral, o que eu posso dizer para os telespectadores, né? É que política está em tudo que nós vivemos, não é isso? Então, se você tem a sua rua, se você tem uma avenida que te beneficia, se você tem uma ponte que te beneficia, se você tem a escola que seu filho trabalha, estuda, né, aliás, tudo partiu de uma decisão política, correto? Sim, até os postos de saúde, que é a sua área. Exatamente. Né? Se eu tenho um posto de saúde funcionando, se eu tenho um posto de saúde adequado, uma construção de um posto de saúde, tudo esbarra numa decisão política, sabe? Então, quem toma essas decisões? O executivo. Mas muitas das vezes é o legislativo, é a Câmara do Vereador que vai ter que tomar as decisões. Então, precisamos de pessoas na política que estejam lá e que saibam realmente a decisão a ser tomada, se ela é realmente para a coletividade. Né? Então, eu tenho uma frase que até eu gosto muito, que fala que nós temos que ter menos interesses pessoais, né? E mais projetos. Então, quando eu deixar de ter pequenas coisas que é individual, às vezes toma uma decisão... Interesse próprio. Isso, eu tenho que ter cuidado nas palavras, por quê? Quando eu tenho um grupo político na Câmara, ou onde for, que eu tomo decisão para beneficiar uma pequena parcela da população, isso não é justo. Né? Então, a gente tem que ter pessoas lá na Câmara que façam justiça e para a coletividade. Sabe? Então, o que eu sei de política é
que tudo é uma decisão política e que nós temos que colocar pessoas que saibam tomar essa decisão de forma sábia. Bom, talvez até mais bem preparadas, né? Mais bem preparado em todos os sentidos. Tanto, como que se diz? Não digo caráter, mas assim... Não, caráter não, mas assim, vamos dizer assim, até o modo de agir lá dentro teria que ser um modo mais adequado do que às vezes acontece. Que olhe sem interesse pessoal. Tem uma decisão para você tomar, eu não tenho que olhar o que a maioria está fazendo, eu tenho que fazer o que eu tenho que ser feito, né? Tem convicção e também para fazer jus ao que o próprio eleitor confiou na sua eleição lá dentro. O vereador, ele está para fazer a vontade do povo, né? Então, a gente não pode também pegar a nossa parcela de eleitorado, a parcela de eleitorado de um político, a gente tem que pegar o que é para a coletividade. A pessoa vereia pelo povo, né? A vereança, ela vem para o povo, ela não vem do eleitor daquele vereador, correto? Certíssimo. Agora, antes aqui da próxima pergunta que eu vou te fazer, está aqui a Gislaine Caetano dizendo parabéns, Aline, bela homenagem aos profissionais da saúde. A Helenira Isabel está mandando um abraço para você. A Ângela Maria Moreira da Silva, parabéns pela homenagem também feita aos profissionais. O Leandro Júnior também parabenizando pela homenagem. A Rosa Maria, parabéns aos psicólogos. A Denise Queiroz, lindo texto. Parabéns a todos os profissionais de saúde. Parabéns, Aline, pelo reconhecimento e profissionalismo. Conceição Silva também está te dando os parabéns. O Cláudio César está dizendo boa tarde a todos vocês. Parabéns aos psicólogos pela data. Aline, você falou em políticos agora, em tudo é política, na vida tudo são decisões políticas. Aquela velha frase de político é tudo igual. Você concorda com ela? Eu não concordo, Júlio. Não concordo de forma alguma, sabe? A gente ouve em todos os cantos, né? A política é tudo igual. Eu não concordo, por quê? Porque você é uma pessoa diferente de mim. Eu sou uma pessoa diferente do Gersinho. O Gersinho é uma pessoa diferente da esposa dele. Então, pessoas são diferentes. Eu não posso dizer que todos os médicos são iguais, todos os professores são iguais. O que eu acho, né, até pelo desgaste que a gente vê da política no nosso país, né, não digo nem no bar, é que as pessoas não sabem se expressar, talvez. O que eu acho que eles querem dizer é que a metodologia de se fazer política é que é igual. A tal da velha política. A tal da velha política. Então, essa metodologia utilizada para fazer política é que eu acho que é tudo igual. Sabe? Então, vai bater de novo no que eu acabei de falar, sabe? Tem que ser feito para coletividade, tem que ser feito com justiça, e a gente vê que não é assim. Então, essa forma de se fazer política é que eu acho diferente. Agora, a frase políticos são todos iguais, aí eu já não concordo. Ótimo. Projetos, por exemplo, principalmente para a área da saúde, que é a sua área. O que você poderia falar sobre isso? Por exemplo, o que teria na sua ideia, caso você seja eleita, caso você venha a ser uma candidata, seja eleita? O que você poderia me falar sobre projetos da área da saúde, por exemplo? Então, Júlio, o que eu sempre digo é o seguinte: nós temos aí um conceito do que é saúde, né? Que é o completo bem-estar físico, emocional, social, né? Econômico do ser humano. Então, eu não tenho como falar assim, vou fazer algum projeto se eu não levar ao pé da letra o que é saúde. Eu acho que isso fica muito esquecido, sabe? Então, assim, levando em consideração o que é saúde hoje, que não é mais aquele conceito antigo de que é ausência de doença, né? Então, hoje a gente se fala que é o bem-estar da pessoa em todos os aspectos de vida dela. Próprio mental, né? Próprio mental. Então, assim, o que acontece? Com essa pandemia, atingiu muitos aspectos do ser humano. Você vê aí que hoje as pessoas estão adoecendo, independente, não peguei Covid, mas às vezes a pessoa não pegou um Covid, mas ela está lá, mentalmente atribulada, depressão, doenças mentais estão vindo aí. Então, a gente vê que a partir de agora, mais do que nunca, nós vamos ter que olhar a pessoa como um todo, sabe? De forma holística, olhar a pessoa mesmo em todas as suas necessidades. Então, o que acontece? Eu poderia enumerar aqui inúmeras questões que eu tenho vontade de atuar, né? Vou enumerar algumas. Por exemplo, o fortalecimento da atenção básica, né? Que é onde eu atuo, porque você ficando há 7 anos numa coordenação, você acaba identificando as fragilidades da rede, os nós que a gente encontra, né? Os nós que não deixam as coisas acontecerem. Então, eu acredito que eu teria muito assim a contribuir.
E como o papel do vereador é fiscalizar, o papel do vereador é ver onde está indo as verbas, é observar as obras, ver para onde está sendo gasto. Então, assim, essa questão do fortalecimento da atenção básica, ô Júlio, nós estamos há muitos anos tentando fazer realmente a mudança do modelo de assistência para aquela questão lá de curativo, de assistencial, para a questão da promoção de saúde. O PSF deveria fazer mais promoção de saúde do que a parte curativa, né? Então, é somente se eu trabalhar as secretarias em conjunto que eu vou conseguir, talvez, fazer uma saúde mais efetiva. Não pode trabalhar saúde isolado, porque saúde não é uma coisa somente, né? Nós temos que olhar em todos os aspectos do ser humano. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muito apreço também é a questão de direitos reprodutivos, né? Educação sexual. Porque isso, eu enumero, assim, dezenas de questões que vai esbarrar na saúde, vai esbarrar no social, vai esbarrar no econômico, sabe? Então, por exemplo, vou trabalhar direito reprodutivo no adolescente, que é uma das coisas também que me incomoda muito hoje. É preocupante hoje. É preocupante, sabe? Então, se eu não trabalhar junto, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, o desenvolvimento social principalmente, junto com a saúde, eu não vou conseguir sensibilizar essa população, sabe? Então, assim, eu tenho essa vontade muito de que as secretarias trabalhem em conjunto, sabe? E uma outra, né, para finalizar, assim, senão eu ficaria um dia todo falando com você, seria a questão da inclusão social, sabe, Júlio? Muitas das vezes as pessoas deixam isso porque é mais confortante para mim eu deixar só para a sua secretaria. Isso não é problema meu. O filho é seu. Eles que resolvam para lá e pronto. Então, eu vejo isso acontecer muito em todas as secretarias, né? Aquele jogo, né? Então, por exemplo, a inclusão social hoje da pessoa com deficiência intelectual e deficiência múltipla, a necessidade dessa pessoa são muitas, né? Por exemplo, a parte odontológica. Eu tenho hoje, mas será que eu tenho de forma efetiva? Ou será que essa pessoa, às vezes, precisa de uma obturação, tem que ir para um hospital? Sabe? Então, assim, tem muitas... A necessidade dessa população é muito grande. Eu falo de saúde, mas eu não tô saindo do tema quando eu falo que essa pessoa tem que ser incluída numa escola, na escola municipal, na rede municipal de UBA. Né? Tem muito ainda a melhorar sobre essa inclusão. Sim. E quando essa criança ela não é incluída, realmente não tem uma educação correta, um professor que acompanhe ela corretamente, essa pessoa não vai ter ainda uma autonomia para fazer uma higiene pessoal. Se ela não tem uma higiene pessoal, ela pode vir a cair lá no posto de saúde por um problema bucal, ou por um problema mesmo de uma alergia na pele, porque não tem uma limpeza correta. Então, assim, tudo é saúde, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender como que isso é tudo integrado. Eu entendi. Sabe? Tem que ser intersetorial, tem que ser interdisciplinar. E muitas das vezes a gente vê que isso fica a desejar, deixa a desejar, sabe? Então, assim, projetos para a saúde nessas 3 áreas seria, assim, o meu pontapé inicial. Entre outros assuntos, entre outros projetos, seria um dos focos. É o que hoje me incomoda bastante e que é uma demanda que eu tenho mesmo. E lembrando aqui que a minha mãe é professora da PAI há quase 20 anos, a Ângela. Um abraço aí para minha mãe, muito competente. Conheço. Então a minha mãe é professora da PAI. Então eu convivo com esses alunos desde sempre. Né? Que as pessoas às vezes até assustam. Por que você está com essa... Você tem essa visão, né? Mas por quê? Porque eu vejo necessidade dessas crianças. Às vezes bate na minha porta. Sabe? Necessidade simples, que a atenção básica estruturada talvez resolveria. Sabe? Então, por isso que eu tenho também esse carinho, essa atenção especial e consigo identificar as fragilidades na rede para esse público também. Que é muito carente. É muito carente. Olha, a Washington Ferreira está dizendo aqui, excelente candidata. A Denise Queiroz, a linha é competente, traz verdade, tudo que a política e como nós cidadãos precisamos. O Alaísson da Educação, boa tarde, belo trabalho desenvolvido pelo Web TV. Obrigado aí, Alaísson. A Raquel de Mello, parabéns, Aline. Também, deixa eu ver aqui, a Lucelena, agradecendo ao Alaísson. O Andrei Colli, 3 excelentes entrevistas e 3 excelentes opções para o Legislativo. Mulheres de fibra, parabéns, Aline, Patrícia e Francine. Patrícia deve ser a Patrícia que esteve ontem com nós aqui, exatamente. A Dori, né?
Emiliano Bovolento, a Edileide Melo, é isso que estamos precisando, vereadora competente, olhando as necessidades da população no geral. Parabéns, minha vereadora. E a Patrícia está aqui também, na verdade, as pessoas não se mostram como realmente são. Personagens não são sustentados por muito tempo e por isso decepcionam. Daí vem a falta de credibilidade na política. Não adianta se vestir de palhaço, fazer piruetas, se mostrar de um modo falso. Não vai conseguir sustentar por muito tempo. Sobre aí alguns políticos. A Laís está dizendo, psicólogo é um profissional que dá esperança que possamos ser diferentes, de que não está nada perdido. É quem nos mostra que há limites, mas podem ser ultrapassados, quem nos ajuda a descobrir que somos e quem um dia queremos ser. O Washington até confirma aqui o que ele falou anteriormente. Extremamente preparada a Aline. A Raquel aqui está concordando. A Ângela Maria Moreira está agradecendo. Obrigado aqui a Aline. Lilian Otoniel Nicole. Vamos renovar essa velha política de Ubá. Precisamos de representantes sérios. E a Lucinéia Laurindo também está parabenizando você. Ô, Aline, tem uma frase que você resume, por exemplo, a sua visão política? Tem. Qual que seria? Tem, assim, a visão política no aspecto do que deveria ser, né? Do que eu vislumbro para a humanidade, talvez, né? Uhum. Que é em Provérbios 29:2. Né? Eu até coloquei aqui, porque às vezes eu poderia ficar nervosa e confundir. Mas quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o pobre sofre, o povo sofre. Então, esse provérbio que está em 29:2, né, o capítulo 29, versículo 2, porque a Bíblia é muito sábia, sabe, Júlio? Basta saber interpretar da forma correta. A Bíblia é muito sábia. A Bíblia, ela coloca para você até receita de bolo, sabe? Então, tudo que você precisar na vida está na Bíblia. Ela é atual, ela é o ontem, ela é hoje e ela será eternamente. Né? Então, esse simples versículo, que de simples não tem nada, ele, para mim, ele diz tudo. Porque no momento que eu fizer qualquer coisa na minha vida, independente se é na vereança, independente se é na minha casa, independente se é no meu trabalho, se eu fizer com justiça, as pessoas vão se alegrar, sabe? Então, essa frase, para mim, é o que resume o que deveria ser a política. Muito bem. Antes da gente fechar aqui o nosso papo, vou passar aqui às suas mãos esse material preparado pela PMR Assessoria sobre contabilidade eleitoral. Todos os candidatos, né, caso venham a ser candidatos, vão precisar de fazer essa contabilidade eleitoral via digital. Então aqui tem todas as orientações e qualquer dúvida, é só entrar em contato com a PMR Assessoria e você vai sanar todas as suas dúvidas aí. Muito obrigada pela direção. Agradecemos ao Paulo Marcos. Obrigada aí, Paulo. Pelo presente aí. Bom, a Lucinéia Laurindo, parabéns a Aline, a Raquel de Mello também, Lilian Martins também, parabéns a Aline, a Elaine Duarte, parabéns a Aline, ótimo texto, forte candidata. O Bruninho Melo, parabéns pela sua competência. Ô Aline, para a gente fechar aqui, eu vou deixar à disposição para você fazer as suas considerações finais. Vou agradecer muito aqui a sua presença e desejar também boa sorte nas convenções, que você possa ser uma das forças das mulheres nessas eleições, que a gente está precisando que as mulheres realmente abracem a política, que elas realmente coloquem a cara e que se envolvam, e que você também, como as demais mulheres que aqui estiveram, as demais que vão estar, como a Francine também, que vai estar daqui a pouquinho, e as outras que estiverem, e as também que não estiveram aqui, mas que colocaram seu nome à disposição. A gente espera que tenham uma boa sorte nessa caminhada e que possam se tornar candidatas e, quem sabe, uma das vereadoras na cidade de Ubá. Sim. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando das minhas intenções, né, para a população poder me conhecer um pouquinho mais e somente falar para a população uma coisa que eu aprendi há muito tempo, não é de agora. Quando você for escolher o seu candidato, ô Júlio, as pessoas deveriam olhar aquele que faz uma campanha que não é onerosa, porque quem gasta muito está querendo alguma coisa em troca, talvez, tá? Né? Aquela pessoa que talvez vai te dar algum favor agora, pode ter certeza que ela não fará mais nada para você, porque o voto já está pago com aquele favor. Sim. Sabe? Então, assim, para ter cuidado, né? Escolher muito bem seu candidato,
o candidato sério, um candidato que não existe essa questão de trocas, né, de favores. E é isso, eu espero assim que Deus abençoe essa eleição, abençoe os candidatos, abençoe a população de Barra, do Brasil em geral, que seja uma eleição que faça diferença, uma eleição bacana, uma eleição que realmente renove, coloque pessoas justas e que Deus abençoe a todos nós, quem está nos assistindo, tá? E muito obrigada e boa tarde. Muito bem, conversamos com a Aline, ela que é pré-candidata a vereadora nessas eleições de 2020.